Dicas para analisar o CNIS. Então, o que precisa constar no CNIS? O que precisa ter no CNIS que é obrigatório? Então, no CNIS é obrigatório ter todos os vínculos empregatícios desde 1976, todos os recolhimentos de contribuinte individual desde 79 e todas as recolhimentos, as remunerações desde 90. Então, isso é uma obrigatoriedade. Existem vínculos que têm anterior a isso? Existe, mas que não é obrigatório em lei. Então, essas são três requisitos que precisam estar obrigatoriamente no CNIS. Então, se aquele segurado tem a contribuição de 1976 e não está no CNIS, precisa pedir retificação, tá? As remunerações também. Essa questão das remunerações é importante. Eu tenho clientes que foram bancários ou que são bancários, normalmente foram na época, né, de 1990, 1985, e isso influencia na revisão da vida toda. Então, é importante que as remunerações estejam lá, certo? Outra dica. Primeira, que eu já falei para vocês, conferir todos os vínculos de trabalho e afastamento. Então, precisa conferir todos os vínculos. O que eu faço na prática? Que fica fácil para mim. Eu abro o CNIS e vou conferindo com a carteira de trabalho ou com as guias de contribuição que o cliente me entrega. Então, cada vínculo eu vou lá e anotando no CNIS. Eu gosto de imprimir o CNIS para anotar, para depois eu fazer o relatório. Mas tem gente que tem habilidade com a questão digital e pode fazer todo o relatório digitalmente mesmo. Eu gosto de ser palpável, assim, né, na mão, então eu prefiro ter o papel, imprimir o CNIS e conferir com a carteira de trabalho, data início, data fim do vínculo, o tipo, o empregador, o CNPJ do empregador, o tipo de vínculo, se era empregado doméstico, se tinha categoria especial, porque se tinha categoria especial, no CNIS precisa ter o IEAN, que é o indicador demonstrando que aquela atividade foi com exposição a agentes nocivos. Então, precisa estar lá no CNIS. Tudo isso eu confiro e vou anotando. E aí, no final, eu passo isso num relatório. Segunda dica, todos os salários de contribuição. Além disso, uma coisa que vocês precisam ficar atentos. Em caso de empregado que tem 2 vínculos empregatícios concomitantes, o salário de contribuição soma até o limite do teto para fins de cálculo de benefício, o que não é de costume fazer pelo INSS nos cálculos de benefício dele, tá? Então, solicitem. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês, que eu peguei esses dias, 2 clientes que fizeram com um advogado o processo administrativo e ele não fez no processo administrativo a petição de solicitação de aposentadoria. É muito difícil, gente. O porquê de fazer a petição? Porque na petição, por exemplo, quando eu vou requerer uma aposentadoria por alguma regra de transição, que precisa comprovar os 35 anos de contribuição certinho daquele cliente, e no CNIS dele existe um vínculo que não tem data fim. Na minha petição, eu preciso solicitar que retifique aquela data fim. Eu peguei esses clientes e eu verifiquei que no processo administrativo dele passou batido, não foi considerado quase um ano de vínculo, e além disso, o próprio servidor não retificou o CNIS, mesmo ele passando pelo processo administrativo de requerimento de aposentadoria. Então, solicitem na petição de vocês, de maneira clara e objetiva, a retificação tanto do vínculo, data início, data fim, quanto de salário de contribuição. Então, se não tem, precisa pedir para o empregado, se for empregado, trazer o lerite para comprovar a contribuição correta, para inserir no CNIS, porque senão vai considerar salário mínimo.
E além disso, o que ocorre muito, muito mesmo, na prática a gente sabe, é contribuinte individual faltar meses e faltar contribuição. O que acontece é até cômico, porque assim, você olha o vínculo, por exemplo, o contribuinte individual começou a contribuir lá em 2005. E aí tá, data início 2005, data fim, aí começa de interromper. Ele começou em 2005 e terminou só em 2021. Mas no CNIS dele existem as interrupções, os intervalos. Tem lá do mês 5 ao mês até 2008, por exemplo. Aí em 2008 pula 2 meses, aí vai de 2008 até 2009, aí pula mais um mês que não tem vínculo, não tem contribuição. E assim o contribuinte individual vai perdendo contribuições e perdendo tempo de contribuição, porque se não está no CNIS, ele não é computado para tempo. Então, precisa pedir para esse contribuinte individual trazer a guia para comprovar o pagamento. E importante também orientar os clientes a guardarem essas guias. Dificilmente a gente vê os clientes guardarem e manterem com cuidado essas guias, mas é importante, especialmente as antigas. A gente vê na prática que não tem uma integração do sistema suficiente para que não haja falhas, tá? Sim, Érica, disponibilizo modelo de petição, um monte de coisa, tanto judicial quanto administrativo, tá?